E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Bom pessoal, hoje mais um vídeo aí do quadro Dr. Control Responde, que é onde os inscritos vão deixando aí nos comentários algumas questões sobre os vídeos que eu vou postando aqui no canal. Eu achei interessante aí criar essa playlist e hoje acho que é o terceiro vídeo já que eu estou criando dessa playlist, então vale muito a pena aí você assistir os anteriores, que de alguma forma ele pode tirar a sua dúvida também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai largando aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa a sineta e entra para o nosso grupo do Telegram, que os links seguem na descrição. Então depois da vinheta a gente já volta e vou responder algumas perguntas que deixaram nos comentários de alguns vídeos aí, tá bom? Então, vamos embora. Bom, então vamos lá galera, a primeira pergunta aqui é do David João, onde ele pergunta o seguinte aqui referente a esse vídeo que eu fiz, qual X99 comprar. Ele perguntou, pode me tirar uma dúvida? É que tipo eu tenho um kit X99 RS9, que é aquela plaquinha mãe lá de entrada, que é toda preta e vermelha, bem bonitinha, com memória e processador. Se eu comprar uma MR9A, que essa placa eu já trouxe vários vídeos aqui no canal, eu posso usar tudo do outro kit, as memórias e o processador no caso? Sim, galera, obviamente que sim, tá? Porque se ele já tinha uma RS9, com certeza ele estava usando aí um Xeon V3, né? Claro que pode ser qualquer Xeon? Não necessariamente, porque vai depender de qual Xeon que ele estava usando, não que não vá funcionar, não vai dar encaixe, nada disso. Eu me refiro se aquele Xeon que ele vai usar seria o mais adequado para a próxima placa-mãe que ele vai fazer o upgrade. Claro que a MR9A é uma placa muito mais robusta, na questão ali principalmente do setor de VRM, do que a RS9, que a gente sabe que é uma placa um pouco mais simples, na questão aí do setor de VRM, ela tem aí uma tendência a esquentar um pouco mais do que a MR9A, que ela tenha um pouco mais de robustez, tá? Mas enfim, se ele tem, por exemplo, lá um 2620 V3, um 2650 V3, né, com certeza ele vai conseguir usar esse mesmo processador da MR9A e consequentemente as memórias também. A questão da memória sempre o que eu costumo dizer, que se forem memórias de desktop, né, se ele já tem, de repente pode até ter uma incompatibilidade, isso é natural que aconteça, é sempre um tiro no escuro. Muitas pessoas me perguntam se a memória de desktop que a pessoa pretende comprar vai funcionar nesses kits Xeons. A resposta, pessoal, não tem como afirmar. Eu já fiz um vídeo aqui específico sobre isso. As memórias ECC, é claro, é evidente que vão funcionar, porque são memórias de servidores, bem como essas placas-mãe. Agora, de desktop, muitas delas a gente sabe que funcionam. Inclusive, tem aquela polêmica da memória Cuso, né? Porque muitos chineses falam que elas não são compatíveis e muitas pessoas que compraram, elas acabaram funcionando. Então, como eu disse e volto a repetir, é sempre um tiro no escuro a questão de memória. Mas aqui no caso, se já estava funcionando, vamos dizer, na RS9, muito provavelmente também irá funcionar na MR9A, beleza? Vamos para a próxima. Bom, a próxima aqui, pessoal, a pergunta é do Lucas, tá? Ele perguntou o seguinte, boa tarde, sabe me falar se essa placa-mãe aguenta memória RAM DDR4 de 3200 MHz? Bom, esse aqui é o vídeo que eu fiz na época, né, da MR9A, esse aqui foi a primeira versão que eu trouxe aqui no canal, que é uma excelente placa, é uma das melhores intermediárias, continuo recomendando até hoje, tá? Essa daqui realmente é uma placa que o AliExpress vendeu bastante e continua vendendo, porque de fato são placas muito boas. E a pergunta dele se a memória DDR4 e 3200 MHz vai funcionar. Bom pessoal, se a gente olhar em alguns anúncios aí dessas placas, vai estar dizendo ali, ou vai estar vendendo na verdade, memórias de 2666 MHz ou memórias de 3000 MHz, enfim. Que vai funcionar? Sim, vai funcionar. Mas a gente não pode esquecer que o grande limitador dessas memórias é o processador. O processador, no caso aí o Xeon,
bem como tantos outros, eles têm aí algo chamado como controlador de memória dentro dele. E esse controlador é que vai dizer qual a frequência que a memória colocada na placa vai trabalhar. Então não é porque a placa consegue suportar uma frequência, por exemplo, de 3.200 MHz, que o processador vai respeitar isso à risca. E é o caso do Xeon. Se a gente pegar a linha V3, todos os Xeons eles vão operar entre 1866 MHz, que é o caso aí do E5-2640V3, até 2133 MHz, que é o caso, por exemplo, do E5-2666V3. Então, pessoal, pegar memórias de 3.000 MHz, 3.200, 3.600 é um erro? Vai depender. Se você pretende depois fazer um upgrade de kit, de placa-mãe, sair fora de uma X99 e comprar, sei lá, de repente uma placa da AMD que suporte essa frequência, tudo bem. Você pode comprar de 3.200, mesmo que o processador vai limitar, tá? Aí é claro que você pode usar. Agora, se você não vai fazer upgrade, é jogar dinheiro fora, a não ser que o preço esteja exatamente igual a uma de 2.133 MHz. Você não vai fazer todo o uso disso, mas pelo menos você vai estar com uma frequência maior que futuramente, se fizer algum upgrade, você já vai ter uma memória com uma frequência maior. E já falando nisso também, a linha do Xeon V4, o máximo que eles conseguem suportar é até 2.400 MHz, não mais do que isso. Tá bom? Então, pode comprar? Pode. Vai utilizar tudo? Não, não vai. Então só comprem se você vai fazer upgrade ou se o preço estiver a mesma coisa de uma que o processadorzinho consiga controlar. Bom, a próxima pergunta agora, pessoal, é do Érico Moreira. E ele perguntou o seguinte, eu fiz um vídeo aí recentemente, ó, de air coolers para plataforma Xeon. Claro que pode servir em outras também, mas eu foquei mais no Xeon. E ele perguntou se o Redragon Thor suporta o Xeon 2670V3. Pessoal, esse Redragon Thor eu já trouxe aqui em um vídeo, usando inclusive até com um processador aí do Xeon. Não vou lembrar agora de cabeça qual que era, mas eu acho que foi o 2640V3. Inclusive eu separei aqui para mostrar para vocês, ó, né, no site aí da Amazon, ele está saindo hoje por R$ 177,90. Ele é praticamente a mesma coisa que o Redragon Tier. A única diferença é que ele tem um acabamento diferenciado, ele tem na parte superior, nessa foto aqui não está mostrando, um acabamento onde ele, né, acaba escondendo as pontas ali dos heat pipes, mas enfim, ele é um air cooler muito bom e o TDP dele suporta tranquilamente o 2670V3. Esse cara aqui, ele suporta processadores de até 130 watts. E a gente sabe aí que o 2670V3, ó, como eu já deixei aqui na tela, ele tem um limite de 120 watts, tá? Então ele tem lá os seus 12 núcleos, 24 threads. Muita gente tem comprado ele aí para jogos, não que ele seja a melhor opção, porque o clocking máximo dele é de 3.1 GHz. A gente tem, por exemplo, o 2640V3 que tem 8/16 núcleos, mas consegue chegar até 3.4 GHz em todos os núcleos, caso você faça um lock turbo boost. Mas mesmo que você faça um lock nesse cara aqui, ele também aí, esse air cooler vai conseguir com certeza suprir a necessidade energética do 2670V3, tá bom? Então tá respondida aí a pergunta do Érico Moreira. Bom, pessoal, agora aqui uma outra pergunta do V7YT, tá? Ele fez uma pergunta até sobre o mesmo vídeo, inclusive eu acho que eu até vou trazer um vídeo aqui no canal de air coolers para Xeons ou, né, de fato aí para alguns outros processadores mais potentes ou mais esquentadinhos. Ele perguntou aqui sobre o Xeon 2696V3, qual que eu indicaria. Esse processador, galera, ele tem aí basicamente 18 núcleos e 36 threads, tá? Ele tem um consumo elétrico de 145 watts. Ó, vou mostrar aqui para vocês, né? A gente tem aqui nessa página aqui da internet, onde mostra a frequência máxima dele de 3.8 GHz e a frequência base de 2.3. Mas o consumo dele realmente é um pouco acima. Então, por exemplo, aquele Redragon Thor já não seria o mais ideal para eu indicar para esse processador, tá? Porque o Redragon Thor ele vai até 130 watts. Então, numa carga um pouco mais pesada, né, se você for fazer renderizações de vídeo, trabalhar de maneira aí a 100% do processador por um período de tempo um pouco mais longo,
o air cooler ali poderia não suportar, que é o caso do Thor que eu tô falando, tá? Então assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um vídeo com alguns air coolers para esses processadores que tem um consumo acima de 135, de 145 watts, que são os íons aí mais parrudos com muitos núcleos, né? 18 núcleos não é pouca coisa, e é claro que é um processador que não é voltado para jogos, e sim para trabalho mais pesado. Eu sei que muita gente que tem vai jogar, consegue jogar, mas ele não tem aí, digamos, a melhor performance para isso, tá? Ele não é um processador afeito para jogos, ele é sim mais para trabalho. Então, pessoal, como eu disse, eu vou separar um vídeo, vou trazer alguns air coolers de maior potência para suportar esses caras aqui, beleza? Vamos para a próxima aí. Bom, pessoal, a próxima aqui e última, tá? Eu vou fazer sempre aí vídeos de pelo menos 5 perguntas para não ficar algo muito maçante, muito demorado. O Igor Miranda pergunta o seguinte: você sabe se essas placas-mãe funcionam com Xeon V4? Que é outro vídeo aqui, pessoal, que eu fiz, né? Ó, qual X99 comprar? E nesse vídeo aqui eu falo, né, aí quais são as melhores placas-mãe para comprar, que esse vídeo eu fiz em 2022, mas eu vou dizer para vocês que tá meio que valendo para 2023 também, tá? Porque ali eu abordo algumas placas-mãe, desde as mais de entrada, por exemplo, como a QD4, a RS9, entre outras, até uma X99 F8, uma TF, ou algumas outras intermediárias, como a MR9A, a MR9A Pro, V1, V2, enfim, tá? Então essas placas-mãe aí que eu abordo nesse vídeo. E ele perguntou se funciona com Xeon V4. Sim, galera, todos esses daqui que tem aí o LGA 2011, né? Quando você vai comprar essa placa-mãe, se vocês olharem na descrição, vocês vão ver que elas suportam tanto os processadores Xeon V3 quanto V4. O único detalhe que vocês têm que se atentar é qual Xeon você vai colocar em qual placa-mãe, para você não ter problema de aquecimento. Por exemplo, você não vai colocar aí um 2696 V3, por exemplo, na QD4, certo, pessoal? Não é uma placa que vai aguentar o consumo elétrico, né? Todo o potencial que ele tem para essa placa. Então não recomendo. Então, na hora de comprar uma placa-mãe, tem que saber casar com o processador, tanto da linha V3 quanto da linha V4, que parece que agora, né, é uma velha novidade a linha V4, tá todo mundo falando deles aí e tudo mais. Não que são processadores ruins, pelo contrário, eles são até mais novos, entre aspas, do que a linha V3, tem uma litografia um pouco menor e melhor do que os V3, mas não necessariamente que eles vão se sobressair aos V3, porque tudo vai depender para qual aplicação você vai usar, se vai ser para jogos, se você fez um Lock Turbo Boost, porque a gente sabe que a linha V4 não aceita um Lock Turbo Boost, então não vai adiantar, mesmo que você já tenha uma placa-mãe aí desbloqueada para isso, já fez aí um lock, o V4, se você colocar, ele não vai fazer uso, ou seja, ele não vai trabalhar com a frequência máxima em todos os núcleos, quanto muito em alguns, vai depender da aplicação, quais serão os núcleos ativos que vão estar naquele momento para aquela aplicação ou para aquele jogo. Eles têm sim um bom desempenho, tudo você tem que verificar qual o clock deles, o número de núcleos e threads, mas não que os V4 são melhores que os V3 para os jogos. Tudo é uma questão de análise. Então, na hora de comprar o Xeon, tanto o V3 ou V4, também tem que se analisar qual placa-mãe vocês vão colocar, porque algumas com certeza não vão aguentar. Tá bom, pessoal? Então, espero ter respondido e esclarecido as dúvidas não só deles, mas também da galera que está assistindo esse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários, tá, pessoal? Até podem usar esse mesmo vídeo aqui para deixarem as suas perguntas para que eu possa aí captar e depois em próximos vídeos do Dr. Contro Responde eu venho aqui sanar essas dúvidas de vocês. Então usem os comentários dos vídeos para fazer as perguntas de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar aí no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a sineta e entrem para o grupo do Telegram, que os links seguem na descrição. Também outros links aí de produtos que eu separo no AliExpress para vocês andarem dando uma olhada e comprarem o que há de melhor, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!